Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso mais novo projeto, o Ser Podcast Vozes do Sertão Popular. É um projeto financiado pela FAPEMIG, em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros e outras instituições mineiras. Nessa primeira temporada, vamos abordar sobre a educação popular no norte de Minas Gerais. Então, prepare-se para ouvir sobre relatos de sonhos, experiências, trabalho coletivo e muito afeto. Vem com a gente! Hoje receberemos Emily Tainá, mestranda e pedagoga pela Unimontes, ex-aluna e hoje coordenadora do Cursinho Popular Daci Ribeiro. Fiquem conosco! Nesse episódio, Emily nos conta como foi passar de aluna a coordenadora, os desafios pedagógicos dos cursinhos populares e a importância de ocupar os espaços na educação. Não percam! Esse episódio foi produzido por Rodrigo Rocha, mestre em História pela Unimontes e bolsista do Ser Popular. Agradecemos pelo financiamento da FAPEMIG, pelo apoio da Unimontes e toda a nossa equipe do Ser Popular, todos os colaboradores que contribuíram nessa temporada. Ei, Emily, boa tarde. Agradecer muito a sua disponibilidade de vir conversar um pouquinho sobre educação popular, né? E aí, para a gente começar, a gente queria que você se apresentasse. Quem que é a Emily? Como que você se coloca no mundo? Boa tarde, eu queria agradecer o espaço, estou muito feliz de estar aqui, confesso que eu estou um pouco nervosa com as câmeras, acho que é a primeira vez que eu participo de alguma coisa assim, mas como você já disse, meu nome é Emily Tainá, tenho 24 anos, venho lá do final de São João da Ponte, mas cheguei aqui em Montes Claros com os meus pais muito nova, né, me coloco no mundo como alguém que está sempre aprendendo mesmo. Eu já quero chorar se falar do Emancipa. Me coloco no mundo como alguém que está sempre aprendendo mesmo e descobrindo as coisas, sabe? Então, assim, acho que eu estou sempre em constante aprendizado e me coloco assim. E como que foi, Emily, assim, o seu contato com a educação popular, assim, a princípio, né? Conhecendo você um pouco da sua história que a gente conhece, né? A gente sabe que você chegou no Emancipa como aluna, né? Como estudante. Uhum. Antes disso, já tinha tido algum contato? Como foi? Não. Antes do Emancipa, eu não tinha tido nenhum contato com a educação popular. Eu conheci o Emancipa em 2018. E eu moro até hoje em um bairro bem periférico aqui de Montes Claros e fiz o ensino médio nessa escola desse bairro. E dentro dessa escola, além de muita violência, ainda tinha muito tráfico. Então, assim, eu percebia que alguns recursos, algumas coisas não chegavam até o meu bairro e chegavam em bairros centrais, porque antes de fazer o ensino médio nessa escola, eu fiz o ensino fundamental 2 numa escola central também aqui de Montes Claros. E aí eu fui percebendo que essas questões, tanto de violência como do tráfico, era algo que tirava mesmo a vida das pessoas que estavam próximas a mim, dos meus colegas, que preocupava muito meus professores, questão da própria estrutura da escola mesmo. E aí eu percebi que se eu estudasse, eu poderia mudar aquela realidade ali que eu estava inserida, sabe? Eu podia não mudar só a minha vida, mas a vida da minha família também, porque eu ia ser uma das primeiras. Eu acho que na minha família só tinha 2 pessoas que fez graduação, mas assim, do núcleo ali familiar mais próximo, eu ia ser a primeira a fazer uma graduação. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí o pessoal do Emancipa foi até a escola, só que no dia eu não estava, eles levaram um panfleto, e aí de tanto eu falar disso na escola, não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer algum projeto, alguma coisa, para os meninos saírem disso, dessa questão de tráfico, engajar em alguma atividade que não seja essa. Aí meu colega guardou pra mim o panfleto do Emancipa e no outro dia que eu fui na escola, ele falou, já sei o que a gente vai fazer, vamos passar nas salas, vamos chamar todo mundo pra ir com a gente na aula inaugural. E eu fiquei, é isso aí então, Aí ele falou que era gratuito e tudo, que a galera que foi lá era muito legal, e aí eu já fiquei super ansiosa pra conhecer.
Só que a escola que acontecia, né, o cursinho, era muito longe. E aí a gente tinha que pegar um ônibus, parar lá na prefeitura e subir aquela avenida da Colamangabeira toda a pé, e inviabilizava um pouco meus outros colegas irem, né? Mas esse colega que guardou o panfleto e a gente foi. Aí eu cheguei lá, tava super cheio, era no do Sarmento ainda, tava super cheio, tinha muita gente de outras escolas também, de outros bairros, tanto bairros mais próximos lá da Colamangabeira, quanto bairros longes, igual o meu era, e eu fiquei encantada com aquele tanto de gente, aquela movimentação e tudo, e eu percebi que era diferente do que eu tava acostumada, do ensino que eu tava acostumada, né? E aí eu lembro que Kleber e Samira foram abrir, e eles falaram assim: você pode ser o escritor da sua própria história, você pode ser autônomo da sua própria história. Depois que eles falaram isso, minha cabeça fez assim. E eu fiquei assim: não, eu quero ser desse jeito, eu quero ser igual essa galera, eu quero pensar um mundo melhor, pensar outras perspectivas, outras possibilidades, que não seja só aquela de violência que eu estava inserida. Ah, que legal, Emily. Queria aproveitar, assim, o gancho, né? E você, então, conhece essa educação popular a partir de um olhar de uma estudante, né? Se encanta com essa proposta de educação popular, que é transformadora, que é coletiva. E hoje você se encontra em outro momento, né? Já passou, você conseguiu entrar na universidade, né? Possivelmente essa experiência sim tenha contribuído, né? E aí você se formou, né? É uma pedagoga e retorna por cursinho popular enquanto uma coordenadora. Isso. Como é que você lê esse processo? Como que é, né? Como que você entende? E queria saber se mudou seu olhar também agora, um olhar de alguém que já tem uma formação, teve uma vivência na universidade, né? E agora está coordenando o cursinho que você entrou como estudante. Sim, eu fiquei no cursinho até o ano de 2018 todo, né? Permaneci até o final. E algumas aulas, às vezes, tinham 4, 3, 2 alunos, e os professores davam aula como se tivesse 50 pessoas dentro da sala. E nisso, eu não sabia direito o que eu queria fazer, né, que graduação que eu queria fazer, mas eu entendi, assim, muito claramente que eu tinha que estudar, eu tinha que desembolar de algum jeito, e esse foi o jeito que eu achei mais viável e que me encantava mais mesmo. Então, lá dentro do Emancipa, tinha uma equipe de apoio psicológico, e as meninas começaram a fazer esse movimento, né, do vocacional, quais são as suas habilidades e tudo. E aí eu falei assim: não, acho que eu quero ser professora mesmo, eu acho essa galera super massa, eu quero ser assim, eu acho que eu posso contribuir muito, né, através da licenciatura, e me encantei com a licenciatura a partir dos círculos também, no Emancipa, né? A gente teve um círculo uma vez falando sobre cotas, outro círculo falando sobre as questões de gênero e sexualidade, outro círculo falando também sobre o papel da mulher dentro do mercado de trabalho, sabe? Então foi bem legal. Eu falei assim: não, acho que é por esse caminho aí mesmo que eu quero ir. E aí, quando eu passei, né, na Unimundos, quando eu decidi que eu queria ser professora e tudo, eu falei: vou optar por pedagogia, que eu acho que tem um leque grande, não me limitaria somente à sala de aula, e fui. E quando eu retorno para o cursinho, eu acho que ver o olhar dos meninos quando você vai apresentar a proposta do cursinho, parece que é como se eu me visse quando eu tinha 17 anos também. Então eu acho que continua a mesma perspectiva do encantamento, sabe? Eu gosto muito quando o Paulo Freire fala da boniteza, né? Da boniteza dos sonhos, da boniteza de fazer a construção coletiva. E eu vejo muito isso, assim, nas aulas inaugurais e nos círculos, e em qualquer atividade que a gente faz no Emancipa, esse brilho no olhar que os meninos têm, que é como se eu também me visse quando eu tinha 17 anos. E aí hoje, com mais idade um pouquinho, né, com 24 anos, eu percebo que existe a minha vida antes do Emancipa e a minha vida depois que eu conheci o Emancipa. E assim, o Emancipa me deu todas as possibilidades de sonhar e de pensar um mundo diferente para mim, para minha família. Hoje eu tenho uma afilhada de 12 anos que, por causa da minha formação,
ela também não precisa estar inserida nesse local de violência, sabe? De criminalidade que está ali em torno do nosso bairro. Então, assim, o Emancipa, ele não só me deu sonho, mas ele me deu as ferramentas para que eu pudesse sonhar. E o que eu acho mais legal nisso é que não é uma coisa individual, sabe? É coletivo. Então, quando uma pessoa consegue fazer um movimento, parece que todos conseguem fazer. E eu parto muito daquilo, assim, sozinho você pode até chegar, mas junto com outras pessoas, você consegue chegar muito mais longe, assim, sabe? E quando eu digo chegar, nem é chegar nesse tal lugar que as pessoas falam de ascensão e de sucesso, mas eu falo assim, chegar no lugar que você pensou pra você, e assim, isso já basta. Eu acho muito interessante porque você traz pra gente as perspectivas da educação popular, assim, na sua trajetória. Ao narrar a sua trajetória, a gente vê, né, como é aquele estudante que todos aqueles que se envolvem com a educação popular, né, os educadores e tudo mais, almejam, né, que é o estudante chega com um objetivo que muitas vezes é só aquele sonho de ingressar, né, passar no processo seletivo, ingressar na universidade, fazer um curso, mas você já chega e é interessante, você fala que na aula inaugural você já se encantou, né? Então é uma trajetória que, enfim, nos enche de alegria, né, ao ouvir. Você queria falar mais um pouquinho, assim, você pode, né, falar um pouquinho mais, como que você percebeu isso ao longo do ano? Porque você chegou a comentar que ao longo dos meses, né, quando vai chegando perto do final do ano, a evasão parece muito grande, né, só aulas que acontecem para 4 alunos e tal. Como você percebeu do ponto de vista de estudante, né, porque a gente está tendo esse privilégio de ouvir alguém que chegou como estudante, se encantou com a ideia da educação popular e voltou para ajudar a construir, que é o que eu estou falando, né, que a gente almeja essa perspectiva coletiva, da construção conjunta. Você já chegou abraçando a ideia. O que você pensa? É claro que seria interessante ouvir as pessoas, mas você ali como estudante, o que você ouvia de comentário? O que você pensa acerca daqueles que infelizmente não abraçaram essa ideia e voltaram para construir junto? Como que você viveu esse momento ali? Então, eu gosto muito de conversar, né? E quando eu cheguei nas primeiras aulas, eu fui fazendo amizade ali com as pessoas e eu fui percebendo que muitos estudantes que não conseguiam dar continuidade, né? Porque é aos sábados, não conseguiam ir aos sábados, ou era porque trabalhava, ou era porque já era mãe, tinha que olhar o irmão em casa, porque a mãe e o pai trabalhavam. Então, eu fui percebendo que essas questões sociais, elas também impactam muito no rendimento do estudo dos estudantes e também no meu próprio rendimento também. Então, eu fui fazendo essas questões, fui fazendo a leitura dessas questões de classe dentro do Emancipa. Assim, qual classe que eu pertenço? Por que eu sofro isso? Apesar de enxergar, eu sempre consegui enxergar as opressões ao meu redor, mas eu não sabia dar nome. E foi dentro do Emancipa que eu consegui dar nome às coisas que aconteciam, sabe? Que eu consegui perceber o impacto do capitalismo na nossa vida, o impacto da gente ser classe trabalhadora, por que a gente não chegava nas universidades. E foi conversando com os meninos que eu fui percebendo que às vezes eles até abraçavam a ideia, até queriam continuar, mas as condições econômicas não permitiam, sabe? Até pela questão da distância também, igual eu falei no início, né? É interessante você falar isso, porque muitas vezes já fica aquela sensação que a evasão está ligado a não compartilhar da ideia, mas muitas vezes tem uma situação de desigualdade, por mais que mesmo compartilhando da ideia e querendo continuar, muitas vezes eles não têm essa condição de continuar, né? Por conta do trabalho, por conta de ser um pouco longe, né? Como você falou, né? Legal. E aí, pegando o gancho, Emily, na seu próprio trabalho de conclusão de curso, né? Você faz um estudo no cursinho popular da Darcy Ribeiro, pensando o processo de evasão, né? E aí queria que você falasse um pouco desse processo, né? De você, uma pessoa que é coordenadora, faz parte da história do cursinho e está pensando nesse ponto que é tão sensível, tão desafiador, né? Você pode comentar um pouquinho do seu trabalho, como foi o processo e que você chega a respeito disso pra gente refletir? Claro. Já começa pelo título do trabalho, né, que eu escolhi da periferia para a universidade. E é uma pergunta, né, da periferia para a universidade, um estudo sobre a evasão no cursinho popular da Darcy Ribeiro. E por que eu escolhi esse título da periferia para a universidade? Foi pensando em mim mesma, sabe, assim, pensando que a universidade era um lugar que era um sonho para mim, mas que eu não sabia como é que eu ia chegar lá. E como eu disse, foi através do Emancipa também
que eu consegui ter essa noção de vestibular, de como fazer uma inscrição no vestibular, que existia outras formas de egresso além do Enem, que existia outros programas como ProUni, FIES. Então, esse título tem muito a ver com a minha trajetória pessoal também. E quando a gente foi aplicar os questionários, né, para os ex-estudantes, a gente percebeu essas coisas que eu acabei de citar, né? As questões das desigualdades influenciavam muito para que eles continuassem, principalmente a questão do trabalho. Muitos eram jovens aprendizes, muitos eram estagiários, e aí eles optavam por estar no trabalho, porque eles falavam que através do trabalho deles, né, o dinheiro que eles recebiam, eles poderiam ajudar em casa, e infelizmente, se eles estudassem, né, mesmo se eles passassem no vestibular, até eles terminarem a graduação para ter um retorno financeiro, ia demorar um pouco. Então, é muito triste você ver que pessoas, às vezes, que têm tantos sonhos e têm tantas potencialidades, tantas habilidades, não conseguem dar continuidade por causa dessas questões econômicas. Excelente. E aí, pensando nisso, né, como você fala do desafio, por exemplo, do deslocamento, né? Recentemente o cursinho foi contemplado, né, nesse último edital, né? Que bom que a gente teve um edital específico para educação popular, né? Você pode falar como é que foi esse processo, né? Os desafios de concorrer a um edital que caiu com prazo curto, né? E como que isso vai contribuir, né, com a Emancipa na sua leitura? Sim, olha, eu acho que a gente ter sido contemplado nesse edital vai diminuir a evasão esse ano, principalmente agora nesse segundo semestre, né? A gente tem uma turma hoje no Darcy de 30 estudantes que já eram frequentes. Hoje a gente atua lá no Carlos Albuquerque, no bairro Maracanã, e a gente fez essa leitura de continuar lá no Carlos, já tem 2 anos que a gente está lá. A gente fez essa leitura de continuar lá, porque a maioria dos nossos estudantes estão ali naquele entorno do Grande Maracanã. Então a gente já foi pensando nessa forma que seria mais fácil eles acessarem o cursinho, sabe? E depois da nossa aprovação no edital, eles ficaram muito animados, já é uma turma bem engajada, já era engajada antes, e eles ficaram mais animados com a possibilidade de receber esse valor, que apesar ainda de pequeno, né, a gente tem essa noção, mas que vai contribuir para que eles permaneçam, e que muitos ganhavam esse valor até fazendo outros trabalhos, como freelancer, nos sábados, e agora falou, olha, Emily, hoje eu vou deixar de fazer, porque agora eu vou receber do cursinho, vou dar prioridade para o estudo, e tudo, se eu passar eu vou ser o primeiro da minha família a ingressar na universidade. Então, assim, a importância desse financiamento para o cursinho vai ser muito grande para a permanência dos alunos, sabe? Para eles continuarem com a gente. Até a questão do lanche mesmo, a gente percebeu que o lanche é pedagógico dentro do Emancipa, sabe? A gente tem muitos estudantes hoje, principalmente do início do ano passado para cá, a gente está fazendo essa leitura com mais criticidade. A questão que muitos da primeira refeição, né, o primeiro café da manhã é dentro do cursinho, então o lanche também é uma forma de manter eles com a gente, sabe? Você comentou mais no início, né, que quando você chegou como estudante, o Emancipa funcionava na escola do Sarmento, Isso. né, que é uma região mais central. Né, daqui de Montes Claros, né? Depois teve toda aquela discussão de territorializar o Emancipa, né? Ele foi para uma outra escola antes de ir para o Carlos Albuquerque, onde onde funciona atualmente, né? Você queria comentar um pouco para a gente sobre isso? Como que foi, né? Mudado do Sarmento, foi lá para aquela outra escola? Como foi a parceria com a escola? Quais as possibilidades ali, o desafio de estar territorializando o Emancipa, enfim. Se quiser comentar um pouco, acho que é interessante. Quando eu retornei para o Emancipa, já na graduação, eu retornei ali no final de 2019 e logo depois teve a pandemia. Então, a gente ficou atuando de forma online durante todo o período, né, da pandemia. E, assim, por mais que a gente teve um grande acesso de alunos nas aulas pelo Google Meet, a gente sabe também que era um sistema muito exclusivo, né, e que acabava excluindo alguns estudantes pelo acesso à internet, né, por ter um celular com uma câmera melhor, por ter um notebook, um computador. Então, por mais que a gente teve um número grande de estudantes nessa época pandêmica, a gente, às vezes, não considera que foi tão relevante assim, atuar dessa forma por essas questões, né, que muitos às vezes não conseguiam participar por essas questões tecnológicas de internet também, do acesso. Quando a pandemia
finalizou, a gente foi para um outro bairro e a gente teve alguns problemas, né, nesse bairro para fazer disso nosso território ali, até por questões políticas mesmo, né, foi na época das eleições, então a gente teve essa dificuldade. A gente conseguiu encerrar o ano lá, mas logo depois a gente foi olhar as fichas das inscrições e a gente percebeu que a maioria dos nossos estudantes estavam no entorno do Grande Maracanã. E nessa escola, no Carlos Albuquerque, além da estrutura, né, a escola acolheu o projeto e a gente percebeu que era mais fácil para os estudantes estar lá com a gente, até para outras atividades que não fosse a aula, né, porque o grande intuito do Emancipa é que não seja só uma aula conteudista, é que os estudantes participem de outras formas também, se engajem, né? Nós temos o Emancipa Solidário, nós temos o Clube do Livro, nós temos o Sarau. Então, a nossa grande preocupação também é que os estudantes participem de coisas para além das aulas, né? Para além daquela coisa só sala de aula. Aí eu vou pegar esse gancho. Eu acho que é fundamental da educação popular é que a gente tem uma metodologia diferente do que o Paulo Freire chama de educação bancária. Sim. E que geralmente muitos professores adotam essa metodologia, seja na educação básica, nos cursinhos comerciais. Sim. Eu queria que você trouxesse mais a experiência do cursinho popular da Ribeiro, né? Como que funciona a dinâmica lá, quais tipos de atividades se desenvolvem, como que é a participação dos estudantes nesse processo também. Sim, como você falou, né, a gente vai contra esse modelo de educação bancária, então a gente preza por essa relação de diálogo, sabe? Por essa relação horizontal mesmo com os estudantes. Então, eles acabam criando um carinho e um afeto muito grande com a gente, até por a gente escutá-los, acolhê-los, né? Alguns trazem relatos do que acontece dentro da família, traz suas dores, então eles acabam enxergando a gente no cursinho também como uma figura de confiança. Isso é muito importante no processo do ensino-aprendizado, porque quando a gente vai propor outras atividades que não vem ali nessa mesma perspectiva de você só vai passar no vestibular, isso aqui serve só para você passar no vestibular, não, isso aqui também serve para você construir seu pensamento crítico, para você se tornar um sujeito autônomo, para você fazer parte, para você entender as coisas que estão acontecendo no mundo, sabe? Eu costumo falar para eles, não é só olhar o mundo, é ler o mundo, né? Como Freire mesmo falava, ler o mundo. Então, assim, nas outras atividades, eles acabam se engajando muito, principalmente nos círculos de cultura. Eles sempre querem falar da opinião deles, eles perguntam, sabe? Eles falam, se eu levar isso pro meu bairro, se eu levar isso pra minha escola. E eu acho que essa troca é muito importante, porque eu costumo falar, eu não ensino nada no Emancipa, eu só aprendo todo sábado, eu aprendo o tempo todo, em todas as atividades. Porque quando a gente para escutar eles, e partindo também da vivência deles, né? Partindo do que eles vivem, do que eles gostam, a gente vai entendendo que eles têm muito mais a dizer pra gente do que a gente pra eles. Então, o engajamento deles faz uma diferença muito grande nas atividades, na divulgação, agora que a gente tá tentando mexer no Instagram, assim, deixar o Instagram mais visto, né, para outras pessoas também conhecerem a proposta, outras pessoas saberem que o cursinho tá funcionando também. Eles são super empolgados com essa questão das redes sociais e querem participar dos vídeos e ficam dando várias ideias. Legal demais. E aí, pensando nesses espaços, talvez para fora da sala de aula, né, e dessa importância do olhar crítico, né, do território, aí eu fiquei me lembrando, né, como que a partir da atuação no cursinho popular, a gente recebeu uma demanda também de alfabetização, né, dos catadores da Associação Montesul. Aí se eu puder situar um pouquinho, né, como que é esse processo, como tem sido, né, essa atividade junto aos catadores. Sim, a gente está atuando nos catadores desde o final de 2021. A gente recebeu essa demanda e a professora Mônica, ela está à frente dessa parte, né? Ela coordena essa parte com os catadores, e aí no início de 2022 a gente começou as atividades com eles. As aulas acontecem no galpão deles mesmo, então assim, eles chegam do trabalho, né, da catação nas ruas, e já
já vão para as aulas. E a gente dividiu eles em 2 grupos, que é o grupo de alfabetização, que são aqueles que ainda não leem, não escrevem, não reconhecem letras, e o grupo da tertúlia, que é onde, né, tanto a professora Mônica como a professora Geisa, tem estudantes e mestrandas também da Unimontes que participam, trazem assuntos de diversos temas, né, temas sociais, temas sobre desigualdade, cidadania, o próprio trabalho deles também, né, como algo importante, como algo que vale a pena a gente falar sobre, porque às vezes eles não entendem nem a importância do trabalho que eles fazem, né, com a questão da reciclagem. Então a gente já tá lá, já tem bastante tempo. Alguns vão, alguns voltam, né, dos próprios catadores, mas os que estavam desde o começo continuam até hoje, e são pessoas que a gente desenvolve um afeto muito grande, que é agora que a gente está em recesso mesmo, a gente já fica comentando no grupo, né, a gente já está sentindo falta de trabalhar com eles, e assim, teve 2 episódios dentro desse projeto dos catadores que me marcou muito, que foi quando a gente levou eles ao cinema, e outro quando a gente levou eles ao parque. E nesse dia que a gente levou eles ao cinema, uma das catadoras veio agradecer a gente e falou assim: é a primeira vez que eu piso no shopping sem estar trabalhando. Eu estou fazendo algo que eu ainda não tive condições nem de trazer meu filho. Então, assim, a importância deles estarem frequentando esses espaços como pessoas mesmo, né? Eles sempre falam assim com a gente não é visto, vocês que veem a gente, vocês que enxergam a gente, né, que conversam com a gente, que acolhem a gente, porque quando a gente chega na rua, a gente é maltratado, as pessoas xingam a gente, jogam lixo na gente, então assim, a questão da humanidade mesmo, às vezes eles não se sentem dignos nem de amor, nem de afeto, nem de escuta, então esse episódio do cinema e o episódio de levá-los ao parque me marcou muito, e assim, me fez acreditar mais ainda no poder da educação popular, sabe? Assim, eu não vejo outro caminho que não seja esse hoje. Ótimo. A gente vê essa importância, né, da educação popular, esse poder, como se fala, né, essa potência, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente que se envolve com a educação popular, a gente sabe dos desafios também, né? Sim. Você quer comentar um pouco a partir do seu olhar, da sua trajetória, assim, o que você já percebeu, assim, de desafio que foi, enfim, que marcou muito? Sim, eu acho que o primeiro desafio que eu percebi, tanto como estudante, como depois, quando eu voltei, né, para ajudar a construir, é a questão de alguns alunos, né, alguns estudantes, até mesmo alguns educadores que chegam e depois não ficam, entender a dimensão do que é a educação popular, por estar muito acostumados com as propostas dos cursinhos comerciais. Então, alguns estudantes falavam assim, mas a gente vai fazer círculo de cultura hoje, a gente não vai fazer questão. Obrigada, amor. A gente não vai fazer questão, a gente não vai resolver exercício, a gente vai ficar aqui só debatendo e dialogando. Então, assim, falar para eles que aquele debate também é importante para eles fazerem uma redação, por exemplo. Para eles responderem as questões de humanas dentro da prova, não só dentro da prova do Enem, mas qualquer outro vestibular que eles forem tentar, e também isso vai ajudá-los na vida. Então, tanto os estudantes como os educadores, às vezes que chegam, né, os professores que chegam para construir, também tem essa dificuldade, né, de lidar com a pedagogia que não seja bancária, que os meninos não vão ficar ali sentadinhos, você vai ficar falando o tempo todo. Desafiador, porque geralmente a gente já tem essa experiência da bancária desde a primeira infância, né? A gente entra nos bancos escolares, né? E aí desconstruir é um processo, né? Sim. E nem sempre a gente dá conta de afetar todos, mas certamente muitos são afetados. Sim. E a emoção, né? Ouvir a Emily, que os olhos ficam cheios de água e a gente também fica aqui contagiado, né? Com toda essa energia. E aí, Emily, a gente queria saber se tem algum ponto que a gente não tocou, né, sobre essa sua experiência e trajetória da educação popular que você gostaria de compartilhar com a gente. A gente esqueceu de alguma coisa assim relevante, né, em todo esse processo? Eu acho que só para finalizar, né, falar um pouco da importância dos educadores de construir com a gente esse coletivo, né, o Emancipa ele não se faz sozinho, ele é feito de várias mãos, além dos professores, né, dos professores que estão ali dando as aulas, das pessoas que estão ajudando na construção de uma coordenação, também tem outras várias mãos para além disso, tem as meninas da cantina, tem as meninas do financeiro, tem
os meninos que ajudam no Instagram, tem os próprios estudantes que nos impulsionam, sabe, a continuar. Então eu acho que é isso. E também citar Paulo Freire, é claro que a gente não pode falar de educação sem falar de amor, e quando eu falo essa questão de não falar de educação sem falar de amor, não é romantizando, a gente sabe de todos os problemas, né, que a gente encontra na educação, mesmo tentando trabalhar com a educação popular, mas quando eu falo de amor, é entender a diferença que você vai fazer na vida daquele estudante e também a diferença que ele vai fazer na sua vida. E assim, eu acho que quem entra no Emancipa não sai o mesmo, sabe? Eu acho que sai uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais amável, uma pessoa muito mais afetuosa, e é isso, assim, que eu busco ser cada vez mais lá dentro. Eu quero ser mais amável, mais afetuosa, mais acolhedora, e olhá-los, sabe? Acho que hoje a gente, nessa correria, a gente não olha as pessoas, e no Emancipa eu sinto que a gente tem esse momento de olhar para as pessoas, para além do que elas nos mostram, mas olhá-las com o que elas são ali, sem as amarras, na sua vulnerabilidade. A gente só tem a agradecer. Eu que agradeço. Toda a belezura da educação popular, né, com tanta afetividade, Sim. né, com uma trajetória assim, incrível, né, que é a trajetória que a gente gostaria que fosse de todo mundo, né, de entrar na educação popular e continuar construindo essa educação popular até que a gente chegue à tal da justiça social, né, que não é tanto almejamos, que não é fácil, a gente precisa sempre desse trabalho coletivo, né. Então, gratidão, né, pelo seu tempo, eu né, que agradeço. E pela partilha. Obrigada, eu que agradeço. Pra gente com tanta emoção, né, falando dessa sua trajetória, que eu tenho certeza que quem nos ouvir, né, quem te ouvir, né, com certeza vai se interessar por conhecer um pouquinho mais sobre a educação popular, conhecer aqueles que estiverem numa cidade, né, que tem o Emancipa, conhecer o próprio Emancipa, né, enfim, se envolver, né, para conhecer mais de perto, né. Só temos a agradecer, né. Obrigada.